Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. Hoje mais um papo profissional aqui, retomando aí a semana de gravações. Tava meio cansado, né, Tailã? Ontem recomeçamos, fazia quase um mês que não gravava, eu tava até perdido, não sabia nem por onde começar. Já decorou de novo nossas falas? É que essa vida aí de você indo para Santa Catarina toda semana, vindo para São Paulo, Guarulhos, as olheiras cada vez crescendo mais. Até ontem a gente comentou que você vê que um profissional ele tá muito ocupado e sendo careca, é quando o cabelo começa a crescer que tá crítico o negócio, não tá tendo tempo para cortar o cabelo. Eu já tô assim, ó. Mas Vamos é lá. isso aí. Ao nosso público, gostaria de agradecer novamente a audiência, né? A gente toda semana procura criar um conteúdo bacana e trazer um convidado que traga histórias legais, experiências. E essa semana, hoje, é mais uma prova disso, cumprindo com o nosso primeiro desafio que a gente fez lá em janeiro de 2024, de trazer uma pessoa, trazer pessoas que tragam boas histórias, experiências, principalmente voltada ao mundo da logística. Então, hoje, mais uma bela história. Então, você que está aí do outro lado aí, pode pegar o controle, a pipoca, sentar, botar um volume no carro ou na TV se estiver em casa, que vai ter um bom papo, muita história, muito conteúdo. Mas antes, a gente precisa fazer os comerciais, né, ou os lembretes, vamos dizer melhor assim. A gente está publicando semanalmente no YouTube, todas as quartas-feiras. Também publicamos alguns conteúdos no LinkedIn, no Spotify, no Instagram, alguns cortes de mensagens relevantes ali que possam trazer ensinamentos. Então, você que está aí pode nos curtir, pode compartilhar as entrevistas, deixar um recado para o convidado. Ele sempre normalmente fica feliz, né, de ver os recados. Então, faça a sua parte e agradece e ajuda a engajar mais o conteúdo e o canal do podcast. Beleza? Helder, faça a apresentação do nosso convidado. Achou que ia falar você, né? Legal, seja muito bem-vindo aí. Nosso convidado hoje é o Leandro Almeida, diretor de logística na Mega G, a distribuidora de alimentos que a gente já teve a oportunidade de conversar com o Alessandro aqui também, né? Sim. É uma empresa bacana aí, que a gente já tem conhecimento. Seja muito bem-vindo. Vamos bater um bom papo aqui, Leandro. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir aqui com o podcast. A gente está aí já há 29 anos na logística, né? O Leandro é um profissional que começou na logística desde o começo da carreira, estive a vida toda nessa profissão, que eu tenho muito orgulho, né? Eu quis ser um especialista e sou um especialista até hoje, né? Mantive no rumo aí e tô para contribuir, né? Show. Obrigado aí pelo convite de vocês. Leandro, a gente sempre começa, né, querendo saber quem é o profissional. Com certeza aqui muitos dos teus colaboradores, pessoas, colegas de trabalho que estão ali no dia a dia, devem conhecer o Leandro, o cara que passa ali e só cobra o resultado, né? Sim. Mas aqui a gente quer saber quem é o Leandro Almeida, de onde começou a tua carreira, como é tudo que nasceu aí na logística, como que veio esse passo a passo até chegar aí ao cargo de direção. Bom, primeiro, Leandro hoje tem 49 anos, né? Eu estou aí na carreira 29, como eu disse. Comecei minha carreira de baixo, né? Meu primeiro contato, né, na logística foi a emissão de CTRC no passado, né? Hoje já não existe mais, né? Hoje é CTE, né? Tiraram Tiraram o C do negócio. Foi emitindo conhecimentos, né, de transporte e depois roteirização, numa época em que a roteirização era toda manual, né? A gente comentava aqui um pouquinho antes do computador aí, do celular, né? A gente roteirizava com guia 4 rodas, para quem conheceu. Todo mundo, né? Fala desse guia, cara. Eu sou do tempo que tinha que ter o guia 4 rodas de cor, né? Você tinha que saber a localização das cidades todas aí de cabeça. E aqui em São Paulo era o Guia São Paulo, né? Que era uma bíblia, né? De ruas e CEPs. A gente roteirizava tudo na mão, né? Então você imprimia todas as notas, roteirizava tudo na mão. Então eu comecei
numa época que a logística era bastante ainda analógica, né? Sim. A posição de entrega, né? A gente recebia uma ligação por dia do motorista e parava no orelhão, né? Aquele era online. Ele parava no orelhão, fazia uma ligação e depois falava quantas entregas ele tinha feito, o que tinha dado problema e o que faltava fazer, né? Esse era o feedback do dia, né? Então, como que muda, né? Porque hoje, 5 minutos que o cara não atualiza, o operador tá desesperado. Tá todo mundo em cima. desesperado, né? Então nós estamos... Comecei nessa época, né, no ano de 1995, né? Eu sou anapolino, sou de Goiás. Então eu comecei lá, né, no que hoje é a Craft Heinz, na época Cone Express. Então meu primeiro trabalho na área foi lá, né, como analista. E de lá eu vim aí passando, né, passei por empresas como Brasfrigo, que era do grupo BMG, né, passei por Bertin, passei por JBS, Anim Papéis e agora por último Mega G, né? Então uma carreira aí com bastante histórias para a gente contar aqui. Que legal. E quando tu começou, assim, depois da roteirização, como foi a sequência da tua trilogia profissional? Então, eu acho que é importante, né, para as pessoas entenderem um pouco disso, né, porque muitas vezes as pessoas nos veem, assim, num cargo de diretor, né, às vezes em empresas grandes, né, como a própria JBS, e a gente cria a impressão de que nós começamos por cima, né? Na verdade, a carreira foi uma carreira passando aí basicamente por todas as funções base, né? Então, eu fui analista de roteirização, depois analista de contratação, né? Você ia lá no guichezinho, abrir a portinha lá e negociar a carga, motorista a motorista, frete a frete, né? Fazendo inventário nos finais de semana, aí todo mês tinha inventário, então fazia inventário direto, contagens, né? Os primeiros contatos ali com o armazém, numa época que WMS não existia, né? Era tudo Kanban, né? Tudo anotado na planilha. Ainda era Lotus 123, né? Para quem é mais antigo aí. Então, essa eu não conheço. O que é essa? É a planilha antes do Excel, né? Lotus? Então, a gente começou nessa época aí, passando por todas as funções, depois encarregado de transporte, coordenador de logística, né? E aí a gente veio, né? Assim, fiquei ali por 5 anos ali na Cone Express, que é hoje a Craft Heinz aqui. Depois eu fui para Brasfrigo, que era uma empresa do grupo BMG, do banco BMG, né? Isso era transporte também? Isso também era transporte, e lá foi transporte, operação como um todo, né? Foi meu primeiro contato assim com gestão, né, onde eu assumi toda a operação, armazém, toda a parte de contratação, de transporte, roteirização, tudo, né? E foi a escola base ali, né? Depois dali para frente, sempre em funções de gerência, de gestão. Lá eu tive a oportunidade de conduzir uma operação multimodal, né? Na época em que estava se construindo aí as primeiras, estruturando os primeiros processos do trem expresso que foi montado pela Vale no início ali dos anos 2000, né? Então eu tive a oportunidade de participar disso com um terminal que a própria Brasfrigo tinha, que era um terminal rodoferroviário, onde nós tínhamos lá exportação, né? A parte de containers, toda a parte de grãos também, né? Fazia toda a parte de armazenagem de grãos em armazéns semi-Vs, né, que não tem nada a ver com isso que eu faço hoje, né, quer dizer, operação onde você está com a lavoura colhendo, grão chegando, você classificando, secando, armazenando, transbordando para vagão, né, com horário de locomotiva, horário de lavoura, né? Porque você tá no momento que começa uma colheita, né? Para quem é do agro aí sabe o desespero que é, né? Você receber 40, 50, 100 bitrens aí por dia de soja, classificar, secar, tudo isso, armazenar, transbordar, mandar para porto, né? Cumprir buque de navio, que é bastante complexo, né? Então, nós passamos por essa oportunidade lá, né? Foi um aprendizado muito grande, né? Brasfrigo deixou uma história muito boa para mim, como profissional. Também foram os primeiros contatos que eu tive com WMS, já ali no ano de 2004, 2005, né? Que foi quando teve essa
essa movimentação no Brasil, onde começou realmente a trazer informatização para os armazéns, né? E aí eu busquei especialização nisso. E em 2005 eu saí ali da Brasfrigo, tive uma experiência como empresário, né? Eu falei, vou montar a minha própria transportadora, né? Aí o cara acha que entende, né? E aí ele vai ver que ele não sabe nada, né? Porque eu me deparei com um negócio chamado fluxo de caixa, que o negócio é rentável, mas Sai bastante você quebra... Até começar a entrar... Você quebra ganhando dinheiro, né? Eu passei, assim, mais ou menos 9 meses aí com essa operação, que era minha mesmo, era uma operação para fazer paletização e entrega em redes lá da região do Distrito Federal. E aí eu vi que não dava, né? Porque eu não tinha preparo para aquilo, né? Voltei à minha especialidade aí, que era armazenagem, contratação de transporte nas empresas, e aí eu vim para São Paulo em 2006, né? Foi a chegada aqui em São Paulo, em 2006, né? Para montar uma operação aqui no Parque Mazei, aqui perto da gente, onde nós estamos aqui. Era uma operação para a JBS, para a divisão de cosmético ali, mais a parte de enlatados, era Flora, né? Que é a empresa... a divisão de cosméticos e o enlatados, que era a operação de Barretos, né, que passava por esse CD. Então nós montamos essa operação, no final do ano ali a JBS decidiu passar essa operação para Johnson Diversey, passou o CD para eles, e eu fui convidado para ir para montar um processo na divisão de cosméticos da Bertin, que era Bertin Cosméticos, né? Ela tinha comprado ali algumas... empresas, né, fábricas de cosméticos, e juntou tudo numa operação e fez a divisão de cosméticos. E lá eu fui para lá para montar a WMS. Então eu era nessa época aí um especialista em implantação de WMS, né, uma pessoa que tinha já uma vivência, tinha implantado o sistema. E aí eu fui fazer isso lá para eles, né, na operação de cosméticos. Lá nós ficamos até o segmento ser vendido para a JBS, né, que foi vendido ali para o que é o braço de cosméticos da JF, que é a Flora. Então a Flora adquiriu essa divisão aí da Bertin, e a gente acabou indo junto, né, indo no pacote, né? E que era isso foi em 2011, né? A transferência de gestão foi feita em 2011. E aí, JBS, nós, na parte de cosméticos ali, né, na Flora, ficamos um período como gerente, né, gerente de projetos de implantação. Em 2013, eu assumi a área de compras, toda a parte de supply ali, né, e já... Da JBS ou da Flora? Da Flora, né, na parte de cosméticos, né. E que nessa época ainda não tinha toda essa transição aí da compra da Seara, da Flora, Tava bem nessa Foi bem nessa época, né? Que eles vieram arrematando diversas empresas. Isso, exatamente. Começou ali, né? Começou ali, exatamente. Então, em 2013, eu assumi a diretoria, né, de logística e supply chain, na verdade, né? A função era supply chain na Flora, na divisão de cosméticos. E aí, de lá para cá, fiquei até 2018. 2018, metade ali para o final do ano, eu fui para o Grupo Pereira, né? Que é a SDB, que é Forte. Que é o Forte, né? Isso, Forte, Comper, Bateforte, né? E ali eu fiquei por mais 4 anos, né? Depois, também como diretor, né? Diretor de logística corporativo. E depois eu fui para uma indústria de papel, que chama Anin, também como diretor nessa área de supply. Lá eu peguei indústria, né? Que era uma coisa que até então não tinha pego. Foi uma experiência curta, de 2022 até meados de 2023, e aí no final agora de 2023 eu ingressei no Mega G, né? Já um segmento diferente, né? Então a minha carreira ela teve várias características, né? Então lá atrás, indústria alimentícia, né? Que a Coni Express é a indústria alimentícia. Depois veio o Brasfrigo, ela tinha um braço que era muito mais logística, e ela também era o mesmo segmento de indústria, só que ela era muito especializada em marcas próprias na época.
E então ali eu tive um primeiro contato ali com o que é ser um operador, né? Fazer serviço para terceiros, né? Porque o terminal ele fazia serviço para terceiros e para nós, né? E lá nós tínhamos a operação da Vale lá dentro, então nós tínhamos operações com Ambev, com Química Amparo, vários outros clientes que naquela época também acreditaram no projeto do Trem Expresso, né? Então, ali eu tive um contato com esse lado operador logístico. Quando eu vim para São Paulo, também eu vim por um operador logístico, né? Tu veio já empregado ou tu não... Eu já vim direto pro projeto, né? Eu saí do meu negócio lá, já direcionado para o projeto. Um operador logístico que era amigo nosso, família, tudo. tinha pegado, naquela época eu tinha me separado em 2005, então família era eu mesmo, né? Então no primeiro casamento Tava fácil. Tava fácil, né? Era uma mala e o carro, né? Mais ou menos. Então essa operação foi montada por um operador logístico, né? Daqui de São Paulo, daqui da região aqui, que é a Translima. Então eu fiquei com ele ali por um ano, né? Fui contratado realmente como um consultor para montar o WMS, montar o CD. Nós fizemos ali toda uma transformação na operação, o modelo do prédio e tal. E foi o contato, né? São Paulo contamina, né? Quando você chega em São Paulo, aqui tem uma velocidade, né, muito maior do que em outros lugares, né? As coisas são mais aceleradas, mas isso contagia, né? Eu tenho um amigo que diz que isso vicia, né? A gente não consegue mais ficar na velocidade lenta, né? A gente fica sempre nessa aceleração toda que é São Paulo, essa vida louca nossa aqui, né? Então aí, assim... quando veio para essa operação, já era uma operação mista, né? Você tinha dois segmentos ali que era a JBS mesmo, que era a divisão de enlatados, e a divisão de cosméticos ali e produtos de limpeza que guardava tudo no mesmo CD. Então a gente também era como se fosse prestador de serviço ali, embora o CD fosse contratado por eles, exclusivo do grupo, né? Da JBS como um grupo. Mas já era uma experiência de prestação de serviço. Depois Bertin, indústria de cosméticos, né? Quer dizer, o outro lado, um negócio bem diferente, né? Bem pulverizado, bem fracionado, né? O cosmético tem uma característica de baixa volumetria, alto valor agregado, né? E uma complexidade alta também em processos de operação de CD mesmo, né? Separação de mercadoria, ela não tem escala, né? É quase tudo uma caixa, duas caixas, e então você tem várias particularidades aí no armazém em função disso, né? Então, ali foi uma virada, assim, né? Quer dizer, antes eu vinha de um processo que era um processo mais volumoso, né, onde a escala era muito importante, terminal, por exemplo, né, 20, 30 vagões todo dia, de 120 toneladas tinha que fazer, então era tudo escala, tudo volume, mas um SKU só, muito voltado para movimentação, né? De repente você vem para um outro negócio que é delicado, né? Ou seja, você já é mais cobrado por nível de serviço, já é mais cobrado por limpeza, organização, qualidade, tudo isso dali. E você tem uma característica de negócio que exige, né, de você assertividade, porque o valor agregado alto, as perdas quando você erra são muito altas também, né? Então já exigia uma forma de trabalho diferente. Então, ali foi uma experiência totalmente diferente, mas foi muito boa, né? Uma memória muito bacana da empresa, de tudo que aconteceu lá. E depois, quando juntou com Flora, né, foi um processo robusto, grande, né? Um processo grande de terceirizações com fábricas, né? Porque aí entrou toda a parte de planejamento, PCP, toda a parte de suprimentos. Acho que eu tinha ali mais ou menos na época 13.900 SKUs de compras, né? Que tinha que abastecer aí 9 fábricas terceirizadas e próprias. Então, o processo já tinha uma outra característica, né? Antes era quase que tudo outbound, então você tinha muita preocupação com prazo de entrega, o que fazia ali na hora de expedir mercadoria, né? Já quando virou
A operação da Flora, não, aí já era um processo realmente, já preocupação com produtivo, né, toda uma preocupação com shelf life de insumos, né, planejamento que é bastante complexo, né, você imagina que você tem que calcular ali uma produção para um produto, às vezes, que tem uma matéria-prima importada que demora 4 meses para chegar no Brasil, então tem uma complexidade bastante grande. Sim. Né? E depois de tudo isso, você vai para o varejo, né? Aí o varejo, ele é realmente, eu falo que é a escola final, né? Então você tem o que chegar abastecimento. preparado. O varejo, eu digo o seguinte, né? Para quem trabalha no varejo sabe disso, né? O comprar é uma condição de ter o dinheiro, né? Então, e ter a oportunidade da venda. Então, na indústria, você tem várias limitações que te impedem de mudar a volumetria de uma hora para outra. No varejo, não. No varejo é a disponibilidade a oportunidade de compra e a disponibilidade de possibilidades de venda pode fazer dobrar o volume. Né? Então, durante a pandemia, por exemplo, né, passei quase que toda a pandemia dentro do varejo, você acorda com 30 milhões para faturar e vai dormir com 150, com 120 milhões. Então, assim, o negócio se multiplica muito rápido, né? Final de ano, né? Todas as temporadas que são bastante intensas, né? Sazonal, abastecimento de loja, que é um negócio, né, que depende do cliente que vai na loja, né? Se a loja enche de gente e todo mundo começa a comprar, você tem que abastecer. Então, mas capacidade, se vira com a capacidade, né? Você faz a capacidade, né? Você tem que abastecer, você não pode deixar faltar. Então, foi uma experiência muito intensa, muito boa também, muito positiva para a carreira. Então, assim, um conhecimento fantástico, porque especialmente na empresa que eu trabalhei, nós tínhamos os 3 segmentos, né? Nós tínhamos o atacado, né? Nós tínhamos o varejo e o atacarejo, né? Que são coisas totalmente diferentes, com características de operação bastante distintas e que está tudo dentro da mesma operação. Então, assim, todos os dias, a única certeza que você tem é que você vai ter problema para resolver, né? Porque você tem diversas nuances ali do negócio, né, que faz com que no momento que um está embaixo, o outro está em alta, né, e assim está o tempo inteiro, você está na aceleração no último, né, e durante a pandemia foi isso, né, nós tivemos um crescimento de volume expressivo, né, de vendas na pandemia, então toda a parte de estruturação, teve todo aquele processo que aconteceu, né, de entrega em casa, porque as pessoas não podiam sair, então nós tivemos que desenvolver no meio do caos, nós ainda tivemos que desenvolver ali um porta a porta, né? Entregar na casa das pessoas, o e-commerce ali, né? Um B2C para esses negócios, né? Então, aprendemos a vender na época lá por lives, né? Faziam lives, vendia milhões na live. Qual empresa? Isso no Grupo Pereira, né? Venda por live, ela é bem interessante. Nunca viu? Tem uma ótica lá em Itapema, a Orben. Os caras fazem live toda semana, uma vez por mês. Os caras eu cheguei a ver os caras vender 100 pau de óculos em live numa cidade de 70 mil habitantes. Muito então, assim, são coisas bastante interessantes, agora desafiadoras, né? Porque você acorda no outro dia com 500, com 400, com 800, com 1.000 cargas para ser despachadas, né? Sim. E aí você vai atrás de resolver isso, né? Então, é um desafio gigante, né? Estressante para o time. Mas eu digo que o profissional de logística que passa pelo varejo, ele é diferenciado, né? É bem diferente. Mas falando desse calejado, né, me gera uma dúvida. Qual que é a diferença de trabalhar numa operação logística, né, numa posição operacional, uma posição corporativa, né? Você já está aí com alguns anos na direção. Porque o operacional, que é o cara que está na linha de frente ali mesmo, a gente sabe que esse cara sofre muito. Né? Mas e aí é o que
vindo a calhar aqui com o objetivo do canal, que é às vezes aquele, igual tu disse, né? Você não nasceu diretor, você foi construindo, mas aquele cara que às vezes hoje tá numa posição que ele te olha, ele não sabe dessa tua história, tu vê ali de baixo, e às vezes ele acha que para você falar é fácil, sabendo que para executar é difícil. Sim. Qual é a diferença na tua visão, que já passou por esses dois caminhos, né? As responsabilidades obviamente são diferentes, não deixam de ser grandes, mas qual é a principal diferença de ser um diretor corporativo aí em relação à operação? Eu acho que o primeiro ponto aí é como se transformar, né? Porque durante a carreira você tem que ir se transformando e entendendo o seu momento. Acho que esse é o principal diferencial para a pessoa que cresce na carreira e continua crescendo, né? Ele entender que são papéis diferentes, né? Então, quando você está lá na base, você tem um papel de execução pura, né? Você tem pouco desgaste mental. Então, você recebe uma demanda e você executa ela, né? Por exemplo, quando eu era roteirista, chegava lá 1000 notas para roteirizar e a minha demanda era aquela: você vai roteirizar 1000 notas, você pode ir embora para casa, certo? Eu não tinha que pensar, eu tinha que executar uma roteirização conforme uma demanda que tinha chegado na minha mão, né? Quando eu assumi os primeiros níveis, eu também recebia essa demanda, mas aí eu já tinha que distribuir essa demanda, ou seja, eu já tinha que pegar ali 4, 5, 10, 20 pessoas, né? Chegou a ter mais de 100 pessoas ali e distribuir atividades, né? Então, já tem o primeiro choque, né? Porque uma coisa é quando você faz, você conhece a entrega. Quando você precisa que façam para você, aí você tem que garantir que vão entregar no seu padrão. No nível que porque você conhecia. Se você é um encarregado, ou se você é um coordenador ou um gerente, a entrega ela acaba sendo sua, né? Você entregou. O time ele vai construir o seu resultado. Então você tem que entender esses momentos, né? Então, e as carreiras da base, elas têm essa característica, né, de você falar: bom, eu sou um coordenador, é uma função tática operacional puramente, né? Ou seja, eu recebo uma demanda, eu distribuo ela e garanto a execução dela, mas eu já vi do resultado da minha equipe, né? Quando você vem para uma gerência de planta, por exemplo, né? Você já tem ali um escopo que é cuidar de um pedaço do negócio. Então você já tem que mudar um pouco a chave. Peraí, eu já tenho que me afastar um pouco mais da execução, eu não posso ser centralizador. Muita gente perde oportunidade por ser centralizador, ou seja, ele continua querendo fazer, não dá para fazer. A demanda ela tem que ser distribuída, né? É praticamente impossível você cuidar pessoalmente da responsabilidade de 100 indivíduos que está na sua equipe, por exemplo, né? Então, ali você tem que ter realmente uma capacidade, né, de atribuir papéis, atribuir responsabilidades e saber extrair esse resultado, né? E você tem que saber formar um time, que essa para mim é um dos maiores desafios, né? Você formar um time buscar pessoas que se completam, né? Não pode ser todo mundo igual a você. Tem gente que tem esse desejo, né? Tem que executar igual a mim. Não, eu tenho que procurar pessoas que preenchem brecha de pessoas, porque indivíduos como característica, o próprio nome já diz, né? Ele é indivíduo. Então, não existe pessoa igual. Então, assim, quando você monta uma equipe, você tem que procurar as diferenças. São as diferenças que importam. Sim. Só que essas diferenças têm que estar alinhadas com um objetivo, que é o seu objetivo, né? E o objetivo do negócio. E quando você sabe muito bem o que você quer, como você quer construir aquilo, é juntar pessoas em prol do mesmo objetivo e conseguir engajá-las nisso. É muito mais do que salário, é muito mais do que funções, né? É você criar ali um amor, um envolvimento das pessoas, né, com aquele objetivo. Isso é extremamente difícil. A gente fala com uma certa
naturalidade, mas quem vive as posições de gestão sabe o quanto é difícil, porque o ser humano, ele nasceu para ser líder. Todos nascemos para ser líder. Então, todo mundo pensa. Então, todo mundo quer fazer do seu jeito, todo mundo quer mudar as coisas sem estar alinhado com aquele objetivo. Então, você começa a ter as dispersões. Então, a função de gerente, ela já é uma função que ela já vem mais focada no tático e ela precisa ter esse foco, né, de não deixar dispersar. Né? Ou seja, eu tenho uma direção que eu recebi, transformo essa direção em ações, distribuo isso para a minha liderança e a minha liderança executa conforme aquele objetivo, né? Sem deixar dispersar. E essa equipe ela tem que ter uma coesão que possa trabalhar somando. Né? Eu tenho um antigo gestor meu, que já é falecido, ele falava o seguinte: tenta remar um barco com 6 pessoas e manda um colocar o remo na água e segurar e os outros remando. Você não consegue, você só consegue virar o barco. Você não anda em frente, você não vai em frente. Então, nas equipes, se você tiver alguém com disposição para atrapalhar, você não vai andar em frente, você não vai seguir, você não vai conseguir avançar, né? Então, gerência, coordenação é muito isso, é observar muito isso, né? Esse ano já são 11 anos, né, de diretoria completos, né? A diretoria já é uma função totalmente diferente, ela é uma função estratégica, em primeiro lugar, mas ela também é uma função muito política, né, onde você tem que conseguir ter relacionamento, então você vive muito dos seus relacionamentos. Então, não só dentro da empresa, mas fora da empresa. Então, você tem que ter informação, você tem que estar informado do que acontece no seu negócio. Então, você tem que estar conectado com outras pessoas do seu nível, você tem que estar conectado com outros negócios para você saber o que está acontecendo, porque você precisa trazer para dentro da empresa a direção, né? Ou seja, o rumo naquilo que você tem como função. Então, é uma função totalmente diferente da execução, né? Então, você não pode se envolver na execução. É proibitivo para um diretor executar, porque se ele abaixar a cabeça numa execução, ele vai deixar a empresa sem direção, né? Ou seja, eu vou deixar o negócio perdido. Você imagina aqui, né? Nós estamos falando de logística, nós estamos vivendo uma transformação, né? AMRs para um lado, inteligência artificial para o outro, câmeras inteligentes para cá, sorters automatizados no depósito e tal. Você está vendo tudo isso em volta de você, você sabe que tudo isso representa custo e oportunidade, né? A oportunidade, se você souber encaixar isso no seu negócio da forma correta, sabendo que o seu negócio comporta aquele investimento ou até mesmo aquela despesa, aquele custo. E se você não fizer, em 2, 3 anos, isso pode ser totalmente prejudicial ao negócio ao ponto de fazer com que ele quebre, né? Então, assim, você perder competitividade porque você não teve capacidade de trazer inovação para dentro do seu negócio. Então, isso é direção, né? Eu tenho que estar olhando para isso, eu tenho que estar olhando o futuro, né? Eu tenho que estar trabalhando daqui 2, daqui 3, daqui 4 anos, entendeu? Então, eu não posso estar olhando o que está acontecendo só nesse momento. Eu tenho que garantir a operação do dia a dia, mas eu tenho que ter lá gente boa, pessoas competentes, eficientes. A minha equipe tem que ser melhor do que eu, né? Eu não posso ter uma equipe fraca, eu tenho que ter uma equipe forte. A minha equipe tem que ter autoconhecimento, tem que ser uma equipe altamente executiva, né? Ou seja, capacidade de execução mesmo, se eu quiser ser bem sucedido na minha posição. Porque senão você não se mantém, porque a sua diretoria, a sua posição, ela vai cair, porque a base dela é frágil. É como uma pirâmide, né? Não tem como ficar em pé se não tiver uma boa base, né? Então, na diretoria você aprende, né? Isso eu ouvi também dos meus gestores aí do passado, o seguinte: ter as pessoas certas no lugar certo, né? Como colocar as pecinhas, encaixar o quebra-cabeça para ter um time coeso, que sabe trabalhar junto,
são diferentes, precisam ser diferentes. Eles não podem ser iguais, porque se eles forem iguais, a operação acaba sendo tendenciosa, então ela vai tender para um lado e vai esquecer o outro. Então, se você tem uma operação que ela é muito executiva, preocupa muito com o operacional, ela esquece do custo, aí você perde a mão no custo. Não adianta você fazer e custar caro, você tem que custar o que está previsto. Então, você tem que ter gente que está olhando execução, que está olhando que tem que se fazer, mas tem gente que tem que olhar quanto está custando, se é viável, se não é viável. Então, você tem que ter esse balanceamento na equipe, né? Você vai ter os dois perfis de profissional lá dentro, você vai ter que saber lidar com os dois, porque é bastante difícil, né? Você ter pessoas que querem fazer e pessoas que dizem que não pode fazer, e as duas se entenderem, porque na verdade isso tende ao confronto, né? E para nós, assim, nós temos que fazer isso dar certo. Então, você se torna na função de diretor um especialista em gente. Na prática, é uma função onde você tem que pensar muito mais em pessoas, muito mais em como fazer gente trabalhar junto, do que necessariamente ser o especialista de logística que você se fez a vida toda. Então, você vai continuar sendo especialista, porque isso você conquistou, você ganhou, então é muito proveitoso isso para você na hora de tomar decisão, porque você conhece, né? Você sabe como é o mercado, você sabe o comportamento que determinadas atitudes vão levar a empresa a determinados resultados. Então você tem ali uma linha de trabalho que você já conhece, então a chance de erro é pequena porque você tem profundidade no que você faz. Só isso não é suficiente, né? Você tem que ter o outro lado, que é esse lado gente para lidar com os pares, né? Porque diretoria você tem muito ego, né? Quanto mais próximo do poder, né? Quanto mais alto no poder, mais você lida com ego, mais você lida com situações de confronto de interesses, né? Principalmente próximo do dono. Então, próximo do dono é muito difícil sobreviver dentro de uma empresa, a politicagem é muito grande, né? Então, isso em todos os negócios é assim que acontece. Então, você tem a disputa pela atenção e pelo poder ali perto, né? Então, a função, ela te cobra muito, ela cobra muito caro. E tudo deve isso, ser né? muito louco, porque isso que você está falando, né? Tu tá próximo do dono, existe ali aquela roda de diretores cobrando atenção, mas ao mesmo tempo abaixo de ti tem uma roda de gerentes cobrando essa atenção, né? Também. E abaixo né? do coordenador e assim por diante. E assim Cada um na sua hierarquia. Cada um na sua Exatamente. hierarquia existe essa... Então, assim, o fator que é mais disputado, né, é o tempo, né? Então, o relógio se torna um inimigo, né? Você não pode perder muito tempo. Você realmente tem que passar a controlar muito bem onde você gasta o seu tempo e com o que, né? Porque você tem que pensar que tudo tem que ser produtivo, porque esse tempo se tornou altamente escasso, porque você tem que dar atenção para toda essa turma, né? A turma que está para baixo, a turma que está para cima, né? E você vive do resultado dos seus, porque não existe, né, nenhuma função onde você dependa tanto do resultado dos outros como da diretoria, né? Aproveitando a palavra tempo, né? A gente estava aqui nos bastidores antes falando sobre o tempo, e aí falando da tua atual empresa, a gente comentou aqui sobre, né, roteirização, preocupação da entrega. A entrega que o cara compra hoje, entrega hoje. Você falou que, né, no teu ramo aí de distribuição alimentícia, a tua preocupação já não é mais comprar hoje e entregar hoje, é comprar agora e entregar daqui uma hora, dentro dessa hora, né? O tempo já se tornou precioso ali para ti. Nós não estamos falando mais de uma grade, né? É muito comum aqui a gente entrevistar o pessoal da logística tradicional e a gente está falando de D+1, D+2, né? Aí a gente pega referências do e-commerce que você compra de manhã, entrega à tarde, ou compra à tarde, entrega à tarde. Você está trabalhando numa operação de alimento, distribuição nervosa aqui dentro de São Paulo,
que você já está preocupado com 10 minutos, 5 minutos. Como que é isso? Como que chegou a esse ponto? Então, o food service, né, depois do varejo, ele realmente me impressionou, né? Porque o nosso cliente, ele tem uma particularidade, ele não faz estoque. Até pelas características do produto, né? O produto é um produto perecível, né? É um produto que exige refrigeração, então nem sempre ele tem ambientes grandes para guardar essa mercadoria para comprar uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, né? Ele é um cliente que normalmente ele não tem espaço para acondicionar a mercadoria. E esse cliente ele ainda tem mais uma particularidade, né? A maior parte desse cliente ele faz de você o fluxo de caixa dele, né? Ou seja, ele compra todos os dias, né? Então, assim, no passado falavam para mim que tinha cliente que comprava todos os dias, eu não acreditava. Hoje eu vivo essa realidade, né? De um cliente que compra todos os dias. Então, isso é bastante diferente de todo o restante. Então, você está num cenário onde, se você não entregar, o seu cliente não abre o estabelecimento dele. Esse é o primeiro ponto. Olha que né? loucura. Então, É porque ele paga com o que ele vai vender, né? E diferente de você... isso aí. Exatamente. É isso E aí. você está numa indústria que vende um produto, é diferente de estar num distribuidor como nós estamos. Porque o distribuidor, aquele cliente, ele compra tudo que ele precisa, de diversas indústrias. Então, eu tô com um carro que vai entregar para ele tudo que ele precisa para fazer a pizza dele, para fazer o hambúrguer dele, entendeu? Então, é diferente, porque se eu sou da indústria A e eu não entreguei, ele compra da indústria B, né? No meu caso, não. Se ele comprou de mim e eu não entregar, ele não abre o estabelecimento. Eu fui visitar, né, numa rota, fui visitar uma cliente nossa, e ela falou, nos últimos 4 anos, eu comprei de você todos os dias e você me entregou, e por isso eu estou com o meu restaurante aberto. Então, quando eu ouvi aquilo, me deu um frio na barriga, né? Eu falei, a margem de erro é zero, a responsabilidade é muito grande, né? O ruído é muito grande quando acontece qualquer atraso. Então, assim, quando a gente fala de nível de serviço, né? Hoje a gente não olha para data, a gente olha para hora, para minutos, né? Isso é muito louco. Nós puxamos lá os nossos atrasos na reunião diária nossa de operação, e nós olhamos que nós estamos perdendo meia hora, nós estamos perdendo 20 minutos. O nosso grande problema é por que a gente não consegue sair com os carros todos do nosso CD até X horas, né? Então, o nosso desafio, eu diria que a gente conversa lá com o time, né? Assim, né? Hoje nós temos um grande chefe que não nos perdoa, chamado relógio, né? Ele não nos espera, a gente não tem como negociar com ele, né? Então, assim, você realmente tem que ter uma equipe, e nós temos uma equipe fantástica, uma equipe muito boa, né? Eu admiro o time que hoje nós temos na nossa distribuidora, porque eles têm esse comprometimento, eles sabem que eles estão envolvidos nisso. Então, você vê o pânico quando alguma coisa acontece de errado, e você vê realmente as pessoas se movimentando com essa energia, né? E com essa gravidade. E assim, você vê até nos grupos de WhatsApp nosso, né? Quando dá algum problema, né? Nós temos situações assim, por exemplo, acabou a energia. Para nós não pode acabar a energia. Isso que eu ia perguntar, né? Como é que foi essa semana, né? do apagão? É gerador, entendeu? Então entra gerador, corre, vai e opera, né? Sistema, quando cai, 1 hora de sistema para nós é um pânico, assim, é um negócio terrível. Então, assim, a empresa também sabe disso, então ela acaba sendo um pouco mais preparada para isso. Mas para nós, 1 hora é uma capotada de um dia, né? Por exemplo, de um sistema fora do ar, ou de uma ferramenta qualquer lá, um software qualquer que não rodou, integração, alguma coisa. Então, é tudo muito crítico. Então, você vê os ânimos à flor da pele o tempo inteiro. Então, essa energia, ela é muito, assim, realmente contagiosa. A equipe inteira vive essa adrenalina. Você percebe nas pessoas essa adrenalina, né? Principalmente na gerência. Então,
para a gente que está na diretoria, isso é bom, mas também é preciso ter sabedoria para direcionar tudo isso, né? Porque nós não podemos ter o pânico, nós temos que ter a solução. Então, entrar em pânico não vai resolver, nós temos que realmente fazer acontecer. E não pode dar errado, né? E dá errado às vezes, né? E quando dá errado, nós temos hoje uma área que nós chamamos de excelência, que a função é analisar o erro. Por que errou? Né? E o que nós vamos fazer para não errar? O tempo todo, né? E isso é diário, o tempo inteiro analisando o erro. Por que está errando? Por que está errando? Né? Então, são situações, teve um acidente, parou o trânsito, avisa o cliente, manda por outro caminho, corre atrás e tal. Então, assim, é tudo muito nervoso. Então, isso é o food service, né? Então, eu não me vejo, né, hoje olhando essa operação e vendo como a gente trabalha, né, e eu olho para a indústria do passado, eu falo, eu não tinha aceleração, né? Hoje eu sei realmente o que é aceleração. E eu tenho certeza que tem coisas ainda mais aceleradas por aí, mas no nosso caso é realmente impressionante o quanto isso é tenso, né? Como que foi essa semana aí do apagão? Porque com certeza você tinha carro na rua, teu cliente estava ali aguardando o teu produto e do nada tu não ia poder entregar. Nós, no nosso caso, nós não paramos, tá? Nós tínhamos gerador, nós já somos preparados para isso, né? Então a energia acabou, entrou o gerador e a nossa operação... Mas eu digo o cliente, né? Porque o transtorno de devoluções e... Não, até que o cliente, por essa característica dele não armazenar... Então, mas não recebeu no dia, né? Não, ele recebeu, nós não tivemos. Não, nós não sentimos esse impacto, nossa devolução foi mínima, não tivemos nenhum tipo de impacto por causa disso. O impacto maior seria se eu não tivesse estruturado para isso, né? Mas como a gente estava estruturado, os processos funcionaram e a gente atendeu todo mundo. Na minha visão, como eu vi que a tua operação ela acontece também à noite, né? O horário que ocorreu, tu estava entregando. O cara ficou sem luz, entregamos no escuro, que o cara ia ficar, não imaginaria que demoraria tanto tempo. Talvez ele recebeu o normal pensando no fluxo, mas não imaginou o impacto, né? Exato. Então, assim, com certeza ele recebeu no escuro, mas ele recebeu o que nós tínhamos que entregar para ele, nós entregamos. Então, assim, a operação correu normal, né? Salvo alguns lugares, por exemplo, que dá queda de árvore, não passa, aí não tem muito o que fazer, a gente avisa o cliente, né? E às vezes o cliente também nos avisa, olha, não manda porque eu estou impactado aqui. Mas, no geral, nós tivemos algum transtorno no nosso Retira, que fica ali em Santo Amaro, por causa que lá teve queda de energia, mas nós também resolvemos rápido. Então, a empresa é preparada para isso. Me gerou queria pegar um gancho da tua fala de equipe. Hoje o Alessandro esteve aqui, né? Ele, um grande amigo nosso, contou um pouco da Mega G também, mas tem muita gente que não conhece o que é a Mega G. O que é a Mega G, né? O que é essa empresa que tu está comentando? Qual o perfil de cliente que ela costuma atender? Conta um pouco da história da Mega G. Acho que tem até um vídeo que o pessoal da produção vai passar aí. Se puder explicar um pouco. Bom, nós somos um distribuidor de food service, né? Uma empresa jovem, né? De um único acionista. Ele começou a empresa aí em 2005, né? Então é uma empresa bastante jovem, né? Nós somos especializados em atendimento a segmento de food service mesmo, né? Padarias, restaurantes, hotéis, hamburguerias, pizzarias, né? O perfil do nosso cliente é um perfil de um cliente que compra todos os dias, é um cliente de consumo imediato, né? Ele é um transformador que a gente fala, né? Porque tudo que ele compra é para o negócio dele. Então, nosso negócio viabiliza outros negócios, então a gente tem uma responsabilidade aí em cima disso, porque nós precisamos cumprir, né, com todas as nossas obrigações aí, conforme eu já disse, porque do outro lado eu tenho também um comerciante, uma pessoa que depende disso para fazer a empresa dele dar certo, né? Então nós somos uma distribuidora que tem
esse desafio, né, essa meta de atender muito bem esses clientes. Nós crescemos bastante, né? Hoje nós estamos em Araraquara, em Pouso Alegre, né? Nós temos também a operação nossa em Vargem Grande, né? A operação na Zona Sul, que foi a nossa matriz, onde nós começamos, e Caçapava, né? Rio de Janeiro também a gente atende via um Rio transbordo, também, né? sim. Então, é uma empresa bastante inovadora, né? Nós temos como valores aí, né? Inovação e excelência, então a gente corre atrás disso o tempo todo. Nossa essência, né, é transformação. Então, a gente está sempre em transformação. Então, nós temos um desafio grande de crescimento, né, porque a gente cresce bastante, então se adequar a essas demandas e não estourar custo, não passar da conta aí também na questão de nível de serviço é muito importante para nós, não deixar atrasar. A empresa vive basicamente do nível de serviço, né? O cliente depende disso. Então, o Mega G é isso, né? Uma empresa extremamente boa de se trabalhar, um lugar bacana, uma empresa jovem, com gente jovem, né? Uma equipe cheia de energia. Eu cheguei na empresa, né, em dezembro de 2023, então agora em dezembro está fazendo um ano de empresa, mas parece que eu estou lá há 10 anos, né? Eu falo Pela velocidade. Pela né? velocidade, eu já me sinto, né, parte do negócio, né? Fui muito bem acolhido pela empresa, a empresa me recebeu muito bem, portas abertas, né? Nós temos um acionista extremamente envolvido no negócio, conhece o negócio dele, ele está lá dentro com a gente o tempo inteiro, uma pessoa também que tem uma energia bacana, a gente está sempre impulsionando aí as coisas em frente, então é um lugar bacana, uma empresa que eu acredito muito, acho que tem um futuro muito promissor, porque negócios, né? Você olha, uma empresa, ela é basicamente feita das pessoas que estão nela, né? Quando você percebe uma energia, uma vontade de fazer, a empresa cresce, a empresa transforma, a empresa dá lucro. Quando você olha e você encontra uma energia pesada, uma energia negativa, a empresa diminui de tamanho, a empresa pesa em custo, dá pouco resultado e acaba quebrando, anda para trás e infelizmente não dá certo. Então, você percebe essa energia, né, quando você chega no negócio, né, e o Mega G tem uma energia positiva, uma energia muito boa, né, e é um lugar que eu estou muito feliz de estar fazendo parte, porque eu acredito que eu estou fazendo parte de um grande negócio, de um futuro extremamente promissor. Eu vi ali também, acompanhando um pouco, conhecendo a história de vocês têm uma característica de dentro de um único caminhão ter diversos tipos de produto, né? Daqui a pouco você está falando de congelado, seco, bebida, resfriado. E os desafios para tocar isso aí, quais são? Bom, nós temos bastante desafio, né? Porque você tem produto seco que não pode receber frio, né? Você tem produto refrigerado, como é o caso de um salmão, por exemplo, que não pode congelar, né? E você tem o congelado que não pode perder temperatura, então você tem ali as divisórias no veículo, né? Hoje a gente usa veículos com divisórias térmicas, né, móveis, essa divisória ela é móvel, então você também tem um problema em que, dependendo do que o cliente compra, você tem dimensões diferentes. Então, você pode ter uma carga que é 80% seco, 10% refrigerado e 10% congelado, como você pode ter o inverso disso, ter 80% congelado, 10% seco e um pouquinho de refrigerado. Então, a divisória do veículo ela é móvel por causa disso, né? Existe a possibilidade de fazer o veículo tripartido fixo, mas para nós é um desafio, porque eu não teria condição de... O volume é variável, né? O volume é variável, então a gente usa mantas, né? E usa divisórias móveis, justamente por causa dessa particularidade do nosso negócio, né? É um desafio enorme controlar a temperatura para chegar no cliente conforme
as normas, né? Hoje a gente tem uma área de qualidade dentro da empresa que fica medindo isso o tempo inteiro, inclusive fazendo certificação dos próprios caminhões, né? Então o pessoal vai nos caminhões com um termômetro para ver se realmente o equipamento tá dando a refrigeração necessária. Então tem toda uma parte de controles ali. A gente investiu bastante nisso nos últimos 10 meses aí, né? A gente vem trazendo uma visão de qualidade assim bastante acirrada para o negócio. Gera muito estresse, né, para a equipe, né, para quem está envolvido, porque esses controles todos, eles demandam mão de obra, demandam muito incômodo também, né, para quem está executando, mas é necessário, né, porque o nosso cliente ele quer receber com qualidade. Então o desafio não é pequeno, o desafio é grande, né? Mas a gente vem fazendo adaptações, né? E a gente tem sempre estudos, tá? Assim, a turma está sempre testando novas tecnologias para buscar soluções para os problemas que vêm surgindo no dia a dia, entendeu? Então, nós estamos o tempo inteiro lá dentro fazendo testes de novos equipamentos, de novas formas de fazer processo, né? Agora, recentemente, nós estamos aí colocando prateleiras com divisória móvel em alguns caminhões para não amassar algumas caixas que são mais sensíveis. Então, assim, eu vi um modelo desse em 2015, eu acho que já mostrei até aqui em alguma conversa. A gente está buscando isso, assim. Aquela que se molda? Isso, tem uma que o que ele está falando. Depois eu te mando, tu encaminha para ele. Eu vi um modelo que as prateleiras elas recuavam. Sim. Também, que você podia ter prateleira, pallet, mais a movimentação da divisória. Da divisória. Exato, é bem legal. Você podia ter um carro com três perfil de carga e também 3 perfis de montagem dessa carga ali dentro. Então, se adaptando a tudo isso. É bem dinâmico. Né? Para mercadoria de distribuição faz mais sentido, porque não é tão pesado, sim, né? É carro rápido. Esse projeto, acho que ele não deu certo em função da fragilidade daquele equipamento, essa movimentação para uma carga mais pesada a longa distância, né? Sim. Mas para o teu perfil de negócio é sucesso. Perfeito. Pois a gente está sempre atrás desse tipo de tecnologia, de ideias, de processo, e a gente meio que olha isso meio que numa visão mais mundo também, né? Não fica preso só aqui às coisas que estão acontecendo no Brasil, mas também olha um pouco para fora para tentar trazer e vir desenvolvendo. Muitas ideias não dão certo, né? Algumas, né, funcionam e nós temos que seguir em frente. Então, assim, é uma visão de inovação realmente, né, que a gente tem na empresa para estar buscando soluções para os problemas que são postos para nós, né? Você falou aí que ao longo da tua carreira tu se tornou um especialista em WMS, né? Então, com certeza, ao longo da tua trajetória, tu deve ter conhecido muitos softwares, muitas plataformas aí. Na sua visão, o que você, ao longo dessa jornada, tu encontrou de ferramentas interessantes, de burocracias? Tu vem lá de um período que, quando começou a surgir essa tecnologia no Brasil, ela era muito cara, o investimento. Hoje já tem um leque gigantesco de opções e com um setup mais barato ali desse processo, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente dessa... Eu praticamente vivi essa transformação, né? Durante a minha carreira como um todo, eu pude acompanhar essa transformação, vi exatamente isso que você relata, que é você começar com softwares que basicamente eram softwares base europeia, né? Que foi onde começou isso primeiro, né? O Brasil ele sempre está ali mais ou menos uns 5, 6 anos atrás desses países, né? Uhum. E o começo eram softwares mais bases europeias, né? E eram mais engessados, né? Ou seja, você tinha que moldar um pouco mais a operação àquele software, né? Com o desenvolvimento, né, de várias operações e tal, você vem tendo pessoas que sofreram com aqueles softwares, sabendo a carência que alguns tinham. E essas pessoas, normalmente da área de TI, partiram para desenvolver uma ferramenta que solucionava alguns problemas que aqueles softwares iniciais tinham. Então você encontra
Hoje no mercado você encontra várias ferramentas, só que você tem um outro problema. Você tem no meio de todas essas ferramentas realmente muito boas, mas também você tem ferramentas que são verdadeiras coxas de retalho, que não atendem necessidade, que são piores do que aquelas estruturadas mais antigas, né? Que, na verdade, propõem uma solução e muitas vezes não entrega. Então, tem que ter um cuidado hoje em dia muito grande na seleção de uma ferramenta. Tem muito comercial bom, tem né? muito comercial bom. Quando vai para dentro, você vê que aquilo não funciona e, dado o dinamismo das operações, você precisa de ferramentas robustas. Você imagina numa operação como a nossa, você ter um software que fica falhando, Não que dá erro toda hora cai, né? Não funciona. Então, quer dizer, você precisa de parceiros, né? Eu acho que aí é que entra o grande segredo do negócio, né? Mais do que a ferramenta, você precisa escolher um parceiro bom. Um parceiro que realmente entende o seu negócio, sabe das suas necessidades, está disposto a se adaptar às transformações que o mercado vai tendo, né? Porque hoje, cada dia mais, são em períodos mais curtos, né? Então, antigamente você falava a transformação em 3 anos, agora é em 6 meses, né? E com inteligência artificial a gente nem sabe de verdade como isso vai acontecer. E você citou uma situação bem importante, né? Quando a gente fala aí de software, principalmente, a gente está aí o impacto de um sistema não funcionar, que tu foi lá acompanhar a entrega no teu cliente, tu viu o impacto que teu produto faria na vida dele se não chegasse na hora, né? Sim. O impacto que um software pode causar na tua operação se ele não separa, se ele não roteiriza, se ele não monitora. É gigantesco. Eu diria para você que ele tem o poder de quebrar a empresa, entendeu? Não funcionar, realmente ele pode realmente fazer a empresa ter dificuldades. Eu não vejo essa situação nem como possibilidade. Então, hoje a gente é muito cuidadoso, né? A gente acaba fazendo teste de tudo que a gente implanta e a gente toma um cuidado de fazer devagar, para fazer uma vez só e fazer bem feito, porque Sim. Uma empresa que tem como necessidade minutos, horas, a dificuldade de você manter isso fazendo mudanças é muito grande. Então você tem que ser extremamente cauteloso. Muitas vezes você não tem o que você gostaria de ter, mas você precisa esperar o momento certo para não fazer errado, né? Então, é um negócio que ele demanda pouca aventura, né? Sim. Zero aventura e muita certeza do que você faz. Então, e isso eu recomendo para todo profissional, né? Teste, porque no PowerPoint a coisa vai que é uma beleza, né? Na prática, né? Como vocês falaram assim, eu implantei muita ferramenta, né? Implantei muito WMS e é engraçado porque você vai lá, você treina o time, você dá faz aquele monte de cheque para ver se a coisa está funcionando, monta a base de teste, experimenta de novo, experimenta. Quando você fala, tá valendo, parece que ninguém sabia nada, ninguém viu nada. A primeira coisa que alguém levanta a mão e fala, eu não sabia disso, ninguém falou nada disso para mim. E aí começa, né? Então, assim, aquela loucura. Em toda implantação de WMS é do mesmo jeito, né? Várias empresas vai e volta por causa disso, porque é um trauma e é um trauma que afeta o faturamento. Então, assim, quando trava o faturamento, o pessoal já começa, né? Ô, louco, vai acabar o dinheiro, né? Então, WMS... Hoje eu falo, né, numa empresa como a nossa, mudar uma ferramenta dessa, por exemplo, é algo que demanda anos de planejamento, entendeu? Não pode ser feito de forma explosiva, porque senão afunda o negócio, entendeu? Sim. E não só esse software, né? Você imagina um ERP também, né? Todo qualquer tecnologia. Então, assim, as empresas hoje, quando tem um apagão de energia como esse que teve aí, você vê claramente isso, né? Você tirou a parte de internet do ar
é como se desligasse o mundo, né? Ou seja, não faz mais nada, né? Tá tudo pendurado ali. Então, E ninguém mais sabe fazer o que tu fazia lá em não, 95. né? Você consegue voltar. Não existe. Não, e o tempo que você tinha, né? Porque assim, era um dia para faturar, um dia para roteirizar e carregar, e Ainda 5 tem dias empresa para que trabalha entregar, dessa forma, né? né? Então, A gente está falando de tecnologia, quando tu falou ali do qual que é o Lotus 123, né? E todo o processo manual, o incrível, a gente já tocou nesse assunto várias vezes, vários profissionais falaram sobre isso, a quantidade de empresa que ainda trabalha dessa forma arcaica e manual e sobrevive. assim, eu não sei porque eu passei por empresas grandes também, né? Mas assim, há muito tempo eu não vejo essa realidade, né? Mas eu fico imaginando como é, né? Assim, você está andando como uma tartaruga, vendo o coelho passar correndo do lado, né? Porque e também não sei como compete, porque realmente hoje a necessidade de se fazer as coisas com celeridade é muito grande, né? A expectativa das pessoas é muito, né? Você pede a comida em casa para você almoçar, né, cara? Como é que você vai pensar em dias, né? É complicado isso, né? Então, Ô Leandro, dentro dessa tua carreira aí, quais, né? Você deve ter tocado muito projeto legal. Qual que é o projeto que mais impactou a tua vida como profissional? olha, eu diria que projeto de nível de serviço que nós fizemos nos anos de 2009 e 2010 na Bertin. Foi um projeto fantástico que a gente fez com uma equipe simples, gente trabalhadeira, gente que gostava do que estava fazendo, apaixonada pelo que fazia. Nós montamos um sistema de qualidade, né, com metodologia, envolvemos todos os nossos transportadores na época, onde nós tínhamos nossos workshops com eles, fazíamos reuniões mensais de nível de serviço, e nós impactamos muito a empresa naquela época com esse processo, então foi um projeto muito bacana. O projeto do terminal rodoferroviário, para mim foi um processo muito assim disruptivo na minha carreira, porque eu nunca tinha nem visto uma locomotiva na vida. De repente, eu recebo uma ligação, nós compramos um terminal e você vai administrar ele. Então, eu saí correndo para estudar como armazenava grãos, como que classifica grãos, porque é um processo produtivo. Então, você recebe um grão, uma umidade lá de 16%, 17%, você recebe ele cheio de ramo, de folha, de pedra, né, de galho, você classifica isso, você faz toda a limpeza dele, padroniza essa umidade, armazena. Nesse armazém você tem toda uma termometria onde você controla a temperatura daquilo. Então o pessoal às vezes ia falar armazém de grão, pensa que é uma coisa tão simples, mas é extremamente complexo. E você perder ali 1 ponto percentual de umidade é 1 ponto percentual do volume que você tem armazenado. Então, por exemplo, você está lá com 30 mil toneladas de soja armazenado no armazém, você perdeu 1% disso, vai dar diferença, você ganha por serviço. Sim. Então, você vai ter que pagar essa diferença. Então, tem ali todo um trabalho para manter a umidade, a aeração do grão. Então, isso foi também um projeto muito bacana. Fizemos lá na época em parceria com o pessoal da Vale. Então, fizemos um desvio ferroviário, implementação de processos de embarque, desembarque de containers. Então, para mim, foi um negócio que marcou muito a minha carreira, né? Eu tive que correr muito atrás para dar conta, porque assim, o negócio veio do tipo, ó, tá aqui, toma, é seu e toca, né? E vamos todo mundo embora e vamos ver o que o menino faz. É aquela história, né? Joga ele na água e vê se ele nada. Se nadar é peixe, né? Foi bem nesse sentido aí. Então foi um projeto muito bacana. Eu gostei muito de ter feito isso. Tenho muito orgulho de ter feito. Trabalhei monstruosamente. Eu trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite, praticamente todos os dias, né? Então foi todos esses trabalhos sempre foram muito demandados. Então, só porque eu gosto de trabalhar. Então, assim, para mim, eu não tenho um sacrifício
em trabalhar. Eu não levantar cedo para mim trabalhar, para mim é uma necessidade. Então, quando eu não tenho nada para fazer, é que é um problema, né? Então, eu gosto do que eu faço. E depois também processo de implementação aí da área de abastecimento já no varejo, que é um processo assim totalmente diferente, que você vai estudar ali toda a parte de gôndolas, todo o processo, toda a cadeia ali para você fazer chegar na hora, fazer chegar na quantidade certa, né? Nós tivemos um projeto que a gente denominou Estoque Zero, que eu gostei muito de ter conduzido, porque nosso objetivo era ter o menor volume possível de mercadoria no fundo de loja, e nós conseguimos fazer isso, então foi muito gratificante, mas também é essa questão de conseguir azeitar uma cadeia para que ela trabalhasse numa sequência de horários muito bem estruturada, né? Difícil de manter, né? Não é fácil. Na Europa isso é muito comum, né? Eu passei na Holanda 10 dias estudando esses processos em diversas redes do varejo holandês, e você vê que para eles isso tudo é muito natural, né? E aí a gente vê a diferença, né, a distância que existe entre os nossos processos e os processos desses países, né, o quanto nós ainda temos a evoluir. E lá a gente percebe que está realmente assim num outro patamar, dada também as limitações de custo de mão de obra, que nosso hoje ainda é muito baixo, mas o deles é muito alto, então eles não têm a disponibilidade de mão de obra, eles têm que automatizar, eles têm que ir atrás de processos diferentes. E esse processo nós trouxemos para o Brasil na época, conseguimos implementar, então tive muito orgulho de ter feito e participado disso, né? Você tocou num ponto aí interessante. Você acha que lá fora o cliente ele participa mais dessa cadeia? O fornecedor, com certeza, tá? Assim, no processo da cadeia do Eu digo o cliente final, né? Porque aqui o cliente final, no teu caso, ele é um cara que depende do produto, mas quando tu pega uma rede, né, ele é um cara que não está muito aí pro teu processo. Quando eu olhei assim essa estruturação da logística lá fora, eu olhei muito mais olhando a cadeia de abastecimentos, e aí muito mais voltado para o supermercado, né? Para o varejo em si. Mas o que eu vejo lá é mais inteligência no que se diz respeito à cadeia de supply chain, né? Então você tem um fornecedor, por exemplo, que planta rabanete, né? Em que ele pega uma caixa retornável, leva para a lavoura dele, lá na lavoura ele já prepara aquilo no formato exato que aquilo vai ficar na gôndola. Ninguém mais movimenta aquilo. Não tem retrabalho lá na Não tem ponta. retrabalho. Então, assim, você percebe que há um pensamento de otimização muito maior do que o nosso, né? A gente tem muito cada um se vira com o seu, né? Até hoje eu ainda recebo mercadoria de fornecedor que não tem etiqueta, né? Um código de barras, quer dizer, a gente, nesse sentido, a gente tem muito a evoluir, né? A gente tem muito códigos que não são padrão, ou seja, localização, modelo de código, né? Você ainda tem aquele fornecedor que vai lá, ele não tem conhecimento de impactos no varejo, ele vai lá, ele coloca 20 códigos numa caixa e marca um X num código, né? Ele não imagina um leitor de código de barras passando por aquilo, né? E ele está lá resolvendo o problema dele, e o resto da cadeia que se vire para achar uma forma de se virar com aquela caixa dele, né? Então ele não pensa na cadeia. E o contrário disso, lá fora eu vi um fornecedor que ele está pensando no final em fazer um trabalho uma vez só, né? E esse mesmo rabanete, por exemplo, que eu vi isso, passar por um processo de automação dentro do CD, um processo de separação automática, totalmente automática, e ser dividido por lojas sem ninguém pôr a mão, e chegar na loja e uma pessoa pegar aquela caixinha que o produtor preparou e colocar na gôndola, e já ter um espaço na gôndola que é exatamente o encaixe daquela caixa, né? Então, isso nós temos muito que aprender, né? Nós temos muito que aprender, a gente tem que evoluir muito para alcançar esse com pessoal. certeza tem uma integração do cliente com o fornecedor, Com né? certeza. Que é o que eu acho que mais falta no nosso universo aqui. Exatamente, né? Essa parceria, né? A parceria, né? Ou seja, eu facilitar quem está me fornecendo para que eu tenha condição de ter um fornecimento do jeito que eu preciso, na hora que eu preciso,
né? Porém com alinhamento, ou seja, tem uma ilusão, né, que o custo que eu gero não me impacta. Impacta, Sim, ele vai claro. parar no seu preço, Sim. né? Então, se eu exijo, por exemplo, vem e fica na minha porta o dia todo um caminhão, isso vai parar no seu preço, porque vai acabar no custo do transporte, vai acabar no preço da mercadoria. Sim. As empresas que não fazem isso são as que quebram, né? Então, pensar que você pode colocar um caminhão na porta de um centro de distribuição seu e ficar lá com ele o dia todo para receber mercadoria é um absurdo. A gente tem que trabalhar isso e no Brasil a gente tem que mudar muito essa mentalidade, né? Porque o caminhão, por exemplo, a unidade de faturamento, ele ganha mais se ele roda do que ele fica parado. Só que quando ele fica parado, você tem um percentual de custo fixo que vai em cima daquele ativo que inviabiliza a operação dele, né? E hoje a gente tem profissionais que simplesmente fecham os olhos para isso, faz de conta que isso não existe, né? Infelizmente, nós temos muito profissional nosso segmento, profissionais de logística, né? Que não conseguem enxergar a cadeia do supply, né? Por exemplo, na indústria de cosméticos, a gente tem que montar um que a gente chama de batch, né? Um lote de insumos, mandar para uma fábrica terceirizada, essa fábrica produz e manda para a gente o produto acabado, e lá naquela fábrica não fica nada, né? Então, praticamente toda a indústria de cosméticos ela tem esse modelo de operação. E isso é um tipo de coisa que deveria acontecer em diversos segmentos, né? Ou seja, eu saber o quanto que o meu cliente precisa e eu já até tirar o pedido automático para ele. Mas você vê empresários, né? Eu já trabalhei com empresários que têm essa mentalidade, porque na maior parte das vezes o empreendedor ele tem uma visão disruptiva, ele tem esse entendimento de por que as coisas são assim, mas você tem, né, na cadeia uma quantidade enorme de profissionais que não conseguem enxergar isso e não conseguem construir isso, que é pior. Sim. Ele só consegue enxergar a etapa dele, ele não consegue construir elos na cadeia, né? Eu tinha um processo, né, no passado que ele era assim, a transportadora ela vinha coletar, né, cosméticos na minha operação e chegava de manhã cedo, chegava às 7 horas da manhã, ficava ali o dia todo, os ajudantes que vinham com aquele caminhão dormindo debaixo do caminhão, né? Lá no meu pátio, e eu olhando para aquele tanto de homem parado o dia inteiro esperando 1 hora para carregar, né? Por isso que eu falo para você que um dos projetos que eu mais gostei foi um projeto de qualidade que eu fiz no passado, né? Na operação da Bertin Cosméticos, porque lá nós fizemos isso. E aí nós começamos a organizar uma agenda para a gente separar a mercadoria daquele transportador e falamos com eles o seguinte: você chega em tal horário que eu vou estar com a carga pronta, né? E nós fizemos uma parceria nesse sentido. Ele chegava no horário e eu estava com a carga pronta. Nós tivemos um sucesso enorme nessa operação porque a cadeia funcionou. Ele respeitava e nós respeitávamos. Só que eu, como um cliente desses transportadores, eu me preocupava mais com o atraso do que eles. Porque, na verdade, eu vi aquilo como uma oportunidade de custo. Nós tínhamos lá na época 27, 28 transportadoras que trabalhavam conosco, para o Brasil inteiro. Cada uma tinha sua agenda, cada um tinha seu horário, e a gente conseguiu fazer uma cadência onde ele chegava, carregava e ia embora, e não ficava mais aquele tanto de homem lá deitado debaixo do caminhão. E aí, na época, até coloquei para eles o seguinte: olha, você pode fazer compromisso de fazer outra coleta durante o dia com esse caminhão, que na minha operação o horário vai bater. E bateu. Só que assim, saiu sangue para bater, né? Foi muito difícil, uma equipe muito boa que nós tínhamos lá. Foi mais ou menos 1 ano para a gente chegar no azeitamento completo do processo, para a gente conseguir fazer a cadeia funcionar como precisava. Porque fica eu não faço porque você não fez, que ele não faz também, ninguém faz. E aí o ciclo nunca se fecha, né? Então, por que você não veio ontem no horário? Porque você não estava com a carga anteontem separada, eu pensei que você não ia conseguir hoje, eu fui fazer outra coisa. Aí ninguém faz a sua parte, né? E vai morrendo o processo e ninguém consegue terminar. Então, assim, isso é uma realidade que a gente vive nas operações, né? Ô, Leandro,
Eu vi em boa parte do nosso bate-papo que você fala muito em gente, oportunidade. Tem muito jovem que vai assistir essa entrevista, muito profissional que está ingressando. E aqui, às vezes, uma das falas que a gente procura sempre ver é as oportunidades que aparecem na vida. Você usou o exemplo que trabalhou muito, das 6 da manhã às 11 da noite, não tinha horário. Qual a dica que tu dá para esses jovens aí, para esses profissionais que estão ingressando agora, que vão começar a sua vida profissional de trabalho? O que eles têm que fazer para dar certo? Eu vou falar um pouquinho do meu pensamento, né? Sim. De como eu penso, né? Eu sempre vi a empresa como uma oportunidade. Então, se eu estou lá, eu tenho uma oportunidade. Número um de todas que eu vou ter ali dentro é a de aprender. Então, nunca perca a oportunidade de aprender. Então, se você está lá, se o salário não é bom, se a empresa tem alguns defeitos que você não gosta, aproveite o tempo para aprender. Porque tudo em algum momento vai somar na sua carreira. Então, olhe para a sua carreira, né? Tem gente que fica muito preocupada, eu estou trabalhando mais do que eu fui contratado, tal. Na verdade, eu nunca parei para pensar de que eu estava trabalhando para alguém. Eu sempre trabalhei para mim. Perfeito. Porque o maior beneficiado de tudo que eu fiz fui eu. Né? Então, as empresas, elas criaram oportunidade para mim e eu soube aproveitar essa oportunidade, né? E a segunda coisa nada se constrói do dia para a noite, né? Nós estamos aqui discutindo uma carreira que do piso a uma diretoria foi praticamente ali 20 anos, né? 18 anos. Então, assim, são 18 anos de trajetória, de dedicação absurda ao que está fazendo, paixão pelo que faz, né? Ou seja, eu não faço porque eu estou ali porque eu quero ganhar um salário, eu estou ali, eu gosto do que eu faço, né? Então, eu olho para a logística como algo desafiador, um desafio que eu quero vencer. Né? E a vida inteira foi assim. Então, quando me jogaram o terminal na mão, eu poderia falar, eu não dou conta. Exatamente, isso que eu ia chegar. Poderia levantar a mão e falar assim, eu não sei, eu não sei. Não, mas eu não falei isso. Foi atrás. Eu catei um livro da Kepler Weber, né, que tenha mais ou menos umas 1.500 páginas, eu li ele em uma semana, estudei ele de cabo a rabo para me saber de grãos. Eu fui fazer benchmark nas outras empresas que tinha lá perto, tinha uma unidade gigantesca da Bung lá, eu conheci o gerente de transporte, pedi para o gerente de transporte ligar para o gerente de indústria para ele fazer uma apresentação para mim de como funcionava o armazém dele. E eu fui atrás, e assim, a empresa nunca soube que eu fiz isso. Eu fiz porque eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou conhecer de transporte ferroviário. Eu tive a oportunidade de ter um diretor da Vale do Rio Doce me ensinando sobre ferrovia. Se eu tivesse falado, não, eu não dou conta, eu jamais teria sentado com aquela pessoa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais fantásticos, brilhantes, e que me ensinaram muito. Então, eu sou um pouco da contribuição de que cada uma dessas pessoas deram na minha carreira. Então, e por quê? Porque eu não dispensei o desafio, eu encarei o desafio. Né? Ele veio, eu vi ele como uma oportunidade, eu encarei. Eu falo para vocês assim, hoje, né, olhando para trás, que em alguns momentos pareceu loucura. Né? E realmente foi, porque às vezes passava da carga do que seria o normal, mas também o normal não se destaca. Não se destaca. Né? Então você tem que ser diferente. Se você quiser realmente alcançar, se você quiser ser dono, você vai ter que trabalhar mais do que eu trabalhei, porque assim, para ser dono, além de tudo isso, além de se dedicar de corpo e alma, você ainda tem que suportar, porque ser empresário no Brasil é algo inacreditavelmente difícil. Né? Nosso país ele não facilita a vida de ninguém, ele só dificulta, ele cria, né? Eu falo assim, né? Um empresário, ele é quase impossível um empresário no Brasil, ele não está cometendo um ilícito, porque a gente tem lei para tudo, para qualquer coisa, a gente nem sabe os ilícitos que está cometendo, né? Então, assim, é um acabouço de coisas, né? E você muda de estado, você muda de cidade, aquilo muda a regra. Então, às vezes, você está super bem estruturado, legalizado aqui em São Paulo, onde você está trabalhando, você vai ali para a Bahia, você vai ser preso, fazer a mesma coisa. Então, assim, nosso país tem muito isso, né? Então, essas oportunidades de aprender
vai fazer com que você cresça, né? Vai fazer com que você seja diferente na sua carreira. E você tem que buscar conhecimento. E o conhecimento, né? Tem gente que vai fazendo curso. O curso mais importante que você tem, ele é de graça, ele está dentro da empresa que você trabalha. São as funções que estão ali, as pessoas que estão no seu objetivo. Estudar o cenário. Né? Se você souber estudar o cenário, se você souber aprender com ele, quando você vai para uma escola, você aprende com o que os outros fizeram. Quando você estuda e entende o que acontece, você cria processos que ninguém fez. Essa é a grande vantagem das pessoas que transformam segmentos, transformam áreas. Elas estudam, elas pensam o que elas fazem e elas criam soluções que ninguém criou. Então, assim, eu vejo que o profissional, para ele alcançar determinadas funções, né? E isso é lógico, de tamanhos de empresa também, porque às vezes você alcança a função, mas a empresa às vezes é muito pequena, aquilo não agrega valor para você. Sim. Você chegar nessas posições em grandes corporações que vai realmente agregar muito valor para você, né? Então, eu penso que é se dedicar um dia após o outro, pensando única e exclusivamente na sua carreira e em como você vai tirar proveito de tudo que está sendo oferecido para você. A partir do momento que você pensa assim, você não foca no que os outros estão falando ou que os outros estão pensando e trabalha e foca em aprender e ter um diferencial, porque todo mundo está disposto a pagar mais por alguma coisa de melhor que você faça. Agora, se você não tem diferencial nenhum, você é um na massa, né? Se você olha, né, um monte de zebra, você só vê listras. Agora, se você botar um cavalo vermelho lá no meio, por exemplo, um cavalo, né, um castanho, você vai ver ele de longe. Então, você tem que ser um diferente, né? Você tem que ser algo a mais. Eu penso assim, né? Na minha carreira foi assim, entendeu? E eu nunca me limitei ao que as pessoas diriam que eu podia ser, né? Então, não deu nessa, eu vou para outra empresa, mas eu vou continuar meu rumo, né? O meu, eu sei qual é. Então, eu estou remando no meu objetivo, né? A empresa, ela está ali naquele momento, né? Ela está usufruindo do fruto e eu vou ficar ali durante a minha vida inteira, se for o caso, desde que os objetivos dela e os meus sejam iguais, né? Se ela me dá oportunidade, eu aproveito as oportunidades, assim é que vai. Tu que é lá de Anápolis, Goiás, Atlético ou Vila Nova? Nenhum. Futebol não teve tempo na vida, viu? Qual que é o hobby do homem? Eu sou aeromodelista, né? Gosto muito de aeromodelo. Fiz até juiz aí de algumas provas de F3A, né? Não sei se vocês conhecem. Atualmente eu estou meio afastado, porque realmente estou me dedicando aí ao trabalho e não estou tendo condições de praticar, mas eu gosto disso, gosto de automobilismo também. Eu vi, né? Chegou com uma D10, né? Uma D10 1984. Do meu ano de nascimento. O carro dele, rapaz. Eu gosto. E eu brilhando, hein? Ó, brilhando. Eu gosto muito, né? Tem o Fusca também, né? Você tá... Tenho também. Que ano é o Fusca? 86. É um pouco dos carros ali da minha infância, né? Os carrinhos de brinquedo, né? Eu também piloto, né? Também fiz o curso de piloto, né? Piloto privado de aeronaves. Fiz Ciências Aeronáuticas na PUC, né? De Goiânia, né? Quando lançaram esse curso lá em 98, 99. Tu foi militar? Né? Também fui Força Aérea, né? Anápolis é a base aérea de Anápolis, né? Tem o primeiro grupo de defesa aérea. Fiz parte também ali, né? Quanto tempo tu ficou? Fiquei 1 ano e meio, né? Eu pedi baixa. Daí era serviço obrigatório? Isso, É legal, né? Porque o serviço obrigatório ele é muito comum, o exército é o que mais tem, né? Mas lá na época você tinha uma dificuldade ali para entrar, né? A Força Aérea ela é diferente um pouco Não é qualquer um que entra. Não, é um pouco mais... O processo é bem disputado, né? Eu disputei com umas 500 pessoas aí para entrar lá. Você comentou no bastidor, né? O processo para entrar na aeronáutica, na Força Aérea, foi mais difícil do que o
que foi para entrar na Mega G? Não, da Mega G foi o mais difícil. Mega G foi a primeira empresa que eu tive que fazer um teste prático, né? Assim, o dia que me avisaram que eu faria um teste prático, né? Eu falei, mas para diretor fazer um teste prático, né? Eu falei, vamos, né? Vamos fazer o teste prático. E tive que fazer o teste prático, né? Fui aprovado, né? Porque eu entrei, né? Mas foi bastante desafiador, né? Você ficar ali 4 horas dentro de uma empresa, ter um contato com a operação. Realmente eu acho bastante inteligente, né? Da parte da empresa fazer isso. Porque para conseguir tem que realmente ter profundidade, ter conhecido, ter passado pelo chão da operação, porque senão não consegue fazer uma apresentação dessa, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E foi lá no chãozão. Foi lá no chão, acompanhando o armazém, às 4 horas da manhã, foi no noturno, né? Que me puseram lá de madrugada. Eu fiquei lá, cheguei 2 horas, fiquei até às 6 da manhã, me deram o briefing e mandaram as informações e agora faz a apresentação aí do... Vamos ver se... vamos ver se vai, né? Acho que deu certo, né? A gente passou no Leandro, teste. ao longo da tua carreira aí, quem que foram as tuas referências, teus mentores aí? Hoje, com certeza, você é mentor e referência para muita gente, mas quem foram os teus? Olha, eu sou muito grato a todos os líderes que eu tive, né? Eu tive vários líderes aí na carreira. Tive alguns que se destacaram, né? Eu tenho o que foi meu diretor na Bertin, que é o Toninho, que é uma pessoa que me ensinou muito sobre inteligência emocional, tá diferente de logística, né? Então, é uma pessoa que me ensinou a ter calma, né? A agir com prudência e não com violência, né? Então, eu era muito explosivo, né? Eu ainda sou, mas eu aprendi a controlar isso. E essa pessoa foi muito importante para mim, né? O Flávio Guimarães, que foi o presidente do Banco BMG e foi meu... trabalhei diretamente com ele durante 2 anos e meio. Uma pessoa que teve muita paciência comigo, me ensinou muito. Era o dono do grupo, né? Inacreditável que uma pessoa dessa tirasse aí, às vezes, até 4 horas do dia dele para me ensinar. Já é falecido, mas foi uma pessoa que marcou muito a minha carreira, me ensinou muita coisa de negócio, né? Falava muito de negócio comigo, era um rapaz de 27 anos, 26 anos, então, mas só que eu soube sugar ele também, né? Eu soube tirar dele um grande empresário, eu soube tirar dele muita coisa boa. Joesley Batista, né? Também é uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar também, foi uma pessoa que considero uma pessoa extremamente inteligente e que também me ensinou muita coisa boa, né? Muita coisa. Tu pegou eles no começo da carreira, assim, né? Não, eu peguei e já estava já... Não, eu digo eles ali no começo dessa construção da JBS. assim, o contato direto 2013, né? Que eu comecei a ter um contato direto. Eles já eram o maior do mundo já, né? Então, foi bem na época que fizeram ali todo um processo de transformação da cultura, né? Da empresa. E eu respeito muito, que é um pessoal que trabalha muito, trabalhador demais, né? E eu tenho, assim, um respeito enorme por eles. E eu gostei muito de ter trabalhado, é uma oportunidade única de poder estar na companhia de uma pessoa dessa e ouvir, né, orientações. Então, eu considero que foi muito importante para mim, né? E que me deu a oportunidade também de ser diretor. Então, foi ele pessoalmente que fez isso, né? Teve outras pessoas, José Vicente Marino, que também foi uma pessoa que marcou bastante, né? Bastante orientação, pessoa do bem, né? Hoje, presidente de grandes empresas, né? Um profissional que me deu uns feedbacks assim muito importantes, né? Um dos feedbacks que ele me deu e que eu não me esqueço é de que você tem que ser o protagonista da sua própria carreira, né? Ou seja, não entregue o seu destino a ninguém, né? Seja dono de si mesmo, né? E isso faz com que a gente pense todo dia em como construir um resultado, porque, na verdade, você pensa muito nas funções, nas posições e tudo, mas, na verdade, o que importa no final das contas, realmente é o resultado, né? O resultado que você entrega. Se você entregar bons resultados, você
vai ter futuro, você vai prosperar naquela empresa, naquela carreira que você está. Se você não tiver resultado, você vai ser mais um a passar por ali, vai ficar no livro de esquecimento, né? E aí, né, assim, tive outras pessoas mais aí que lá no começo da minha carreira também me ajudaram muito, né? O meu primeiro líder, né, eu falo isso, né, quando eu fui sair da Coni Express na época para ir para Braço Frio, ele foi lá na empresa ver se o que eu estava aceitando de proposta era bom realmente para ele me liberar, entendeu? Assim, imagina você ter uma pessoa que cuida de você nesse nível. Então eu digo o seguinte, né, a minha carreira, ela é uma carreira de sucesso, mas eu tive pessoas que cuidou de mim o tempo todo, e eu soube aproveitar isso. Então eu acho que como conselho para as pessoas, né, que nos ouve saiba aproveitar a oportunidade que tem e aprenda com tudo que está à sua volta. Mesmo as coisas ruins, elas deixam muito conhecimento, né? Então você acaba criando experiências que lá na frente vai te fazer ou evitar ou abraçar oportunidades ou situações ruins, né? Com então, certeza. Isso vai te ajudar a tomar decisão. Então, aproveita tudo, né? O tempo é valiosíssimo, então aproveita tudo que está à sua volta. Essa é a recomendação de sempre, né? Uma das perguntas que a gente também costuma fazer aqui é a história que você vem construindo. Passaram muitas pessoas, eu acho, trabalhando em conjunto, liderados, chefia, que é o legado, né? Qual que é o legado que você espera deixar para as pessoas? Ou quando falar do Leandro, o que tu espera que as pessoas comentem sobre essa pessoa? Primeiro, uma pessoa honesta, né? Um legado de honestidade, de seriedade, de comprometimento, né? Pessoa que esteve na empresa, recebeu e entregou, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente está dentro de uma empresa, muitas vezes a gente não tem noção da dificuldade que é arcar com o salário das pessoas que estão ali dentro, né? Muitos profissionais não têm noção dessa dificuldade. E o simples fato da empresa acreditar em você e te dar a oportunidade, né, faz com que você tenha essa missão, né, de entregar algo em troca, né, de não ficar ali passando o tempo, né, de você realmente pôr energia para entregar um bom resultado, né. Então, o legado que eu espero é que as pessoas percebam, né, nas minhas passagens, é uma pessoa que se dedicou para fazer o melhor naquele tempo e que passou o bastão para que o próximo pudesse continuar fazendo sempre o melhor, né? Então a gente nunca vai terminar as coisas na empresa que a gente trabalha, a gente sempre vai receber de alguém que trouxe até um certo ponto e a gente vai levar até um certo ponto e entregar para outro profissional. Então o legado é receber bem e ser grato às pessoas que trouxeram até onde você pegou, né? Igual, por exemplo, no Mega G, nós tivemos um profissional, um diretor que trouxe até o momento em que eu peguei. Então, eu tenho que respeitar o trabalho dessa pessoa, depois levar até algum lugar e entregar para alguém algo que seja muito melhor do que você recebeu. Então, esse é o legado, né? E também formação de pessoas, formação de profissionais, né? Tenho muito orgulho de profissionais que foram coordenadores, né, supervisores, até ajudantes, que hoje são gerentes, né, diretores de empresa, e que trabalharam comigo e que eu tive a oportunidade de contribuir com a carreira deles, assim como contribuíram com a minha, repassar esse conhecimento, transmitir isso, né? E poder transformar vidas, né? Porque, na verdade, a gente passa a maior parte do tempo da gente na empresa. Então, você tem uma oportunidade enorme de transformar pessoas, né? Dar conselhos, de orientar, de criar oportunidades, reconhecer, né? Então, tudo isso é uma transformação social que você faz a partir do seu profissional e que vai contribuindo para que outros profissionais dê continuidade, sejam melhor do que você, né? Que eu espero daqueles que trabalharam comigo é que sejam sempre melhores do que eu fui, né? Então, se vier algum deles aqui e falar, eu trabalhei com o Leandro e hoje eu sou melhor do que ele, entendam que eu estou feliz com isso, porque, na verdade, eu plantei realmente para que
para que frutificassem e frutificassem muito, né? Então eu quero que sejam melhor do que eu. Minha equipe eu quero que seja melhor do que eu, né? Não tenho equipe para ficar embaixo de mim, eu quero uma equipe para sobressair, né? Estar à minha frente, né? E não atrás de mim, né? Então, gosto muito de passar conhecimento, eu perco às vezes, né? Ali algumas horas do meu dia, né? Ensinando para ganhar, né, um profissional que entende mais o que ele está fazendo e que compra mais aquilo que nós temos como objetivo, né? Porque uma pessoa que está envolvida no objetivo entrega mais resultado, como nós já falamos aqui, né? Resumindo, faça bem a sua parte enquanto você faz parte. Exatamente. Não critique quem entregou a parte dele, porque quando você entregar a sua, você pode ser criticado. Esse é exatamente isso, né? Você fez um resumo perfeito, é isso. Show de bola. Tem mais umas... Vamos até meia-noite aí? A conversa nós tocar aqui, né? Nós tocando, já vai pra 1h40, fora o início ali que nós achamos que não dá para compactar 30 anos, né? Assim, a gente fala de algumas situações. Bom, e tem perguntas aqui que a gente sempre gosta de fazer, mas o assunto vai fluindo e vai falando, então, mas, cara, que bacana. É legal, assim, porque a gente vem ouvindo pessoas do início da carreira, que estão assistente, tá iniciando, pessoas com cargo de coordenação, gerência, e ver pessoas donas do seu próprio negócio, direção agora, como é o seu caso, cada um tem uma visão e um exemplo, tu vê que cada um que está na sua etapa tem uma mensagem. Né? A sua tá bem clara, do meu ponto de vista, que é as pessoas, motivar, ensinar. Já passou daquele tempo de... Claro que tem um resultado, óbvio que tem um resultado. Tu veio com a calma da estratégia, não? Exatamente. Com a afobação da operação. Né? Porque se tu for afobado, é como tu disse, tu baixa a cabeça para executar, em cima tu tá perdendo o controle, a visão. Exatamente. Então é outro tipo de visão. Tem uma expressão que eu gosto de falar para o meu time, né? Que é assim, né? Você pode chegar na base de uma montanha, olhar para cima e pensar que você tem um obstáculo, ou você pode subir num helicóptero e sobrevoar e ver que você tem uma cordilheira de obstáculos, né? Não só uma montanha, mas várias montanhas. Quando você percebe que você tem mais de um obstáculo, você não fica perdendo tempo nem energia com uma coisa só. Você ataca as frentes que vai te dar que com certeza te daria o maior resultado, né? E para de ficar pensando que só uma coisa te afeta. Não, várias coisas te afetam, né? Você tem que tocar olhando para todos os lados, né? E cercando todas as frentes. Não adianta você ficar... tem gente que fala assim, eu tô com um problema. E aí ela passa um ano tentando resolver aquele problema. Quando ela resolve aquele problema, ela vê que aquele não era o principal problema que ela tinha. Só que ela perdeu um ano. E um ano não recupera. Não tem recuperação. Então você tem que sobrevoar os seus problemas, né? Você tem que olhar de cima para você escolher realmente o que é mais importante. E isso é extremamente difícil de fazer. É fácil até de falar, mas é muito difícil de fazer. Porque você, sempre que se depara, né, com uma situação, você tende a ficar inerte diante dela, tentando resolver aquilo, esquece do resto. E aí vai onde você se perde, porque aí o resto te atropela, né? Show de bola. Muito obrigado pela experiência. Eu sabia que ia ser enriquecedor, mas não achava que seria tanto, né? Foi bem legal. É bom que tu fica travado só olhando e escutando. Assim, eu quase foi um monólogo aqui. Porque tu fica... O cara fala demais, né? Não, mas é que... muita experiência, cara. Isso, a forma que tu foi falando, tipo, tu para e fica, né, esperando vir, porque não perde a linha de raciocínio. É legal tu ouvir de uma posição diferente. Acho que é o primeiro diretor que a gente tá conversando, né? Uma empresa maior, com uma bagagem maior assim. A gente tem alguns que a gente está pleiteando trazer para galgar aqui engajamento também, né? Sim. Até daí abre-se essa ponte de você convidar outros para nós. Não, os caras não mordem, não, é bem tranquilo. Oferecem uma água, tem. Olha isso. Para causar ciúme nos outros. Mas assim, é isso que o André falou, porque a gente
todo mundo traz uma sua experiência. Nós já trouxemos dono de empresa, de tudo que tu imaginar. Mas é uma visão de... Cada dia é um aprendizado. Pode passar... Quantas Nós entrevistas... trouxemos até um cara que carregava osso. É mesmo? O Alessandro. Você quando entrevistar aqui, o primeiro emprego dele. É caminhão do osso. Ele não tinha problema de espera. Não tem problema de espera, que todo mundo quer. Chega perto, você manda embora logo, né? Que não aguenta o cheiro, né? E assim, e passou quantas entrevistas nós já temos aqui? Aqui nessa versão, 50 e 54. Enfim, mas que tu tem em todo o canal já vai para... Tem quase. Quantas tem? Já perdemos, nem olhamos mais isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que todo mundo é um aprendizado. Sim. Todo dia tu aprende. Nós aqui, nós tínhamos a ideia do canal de trazer experiência, mas nós aprendemos muito, cara. É muito. Amanhã no dia a dia, coisas que tu tá ensinando, puta, amanhã não falar com um funcionário, falar com um colaborador, com um colega, é uma dica. É uma e dica, assim, exatamente. eu pelo menos uso isso no sabe, tu falou umas coisas aí que eu sinto hoje, né? É difícil você encontrar agora quem queira, no meio do trabalho, aprender, né? Com aquilo que você tem para ensinar. Um cara do teu lado, ele não aproveita o que você tem para melhorar. Nós temos um cenário hoje as pessoas elas estão sendo bombardeadas de informação. Sim. Nem sempre informações boas, nem sempre informações úteis. Então, acho que um dos grandes desafios hoje do pessoal, do profissional, é filtrar o que é produtivo do que é improdutivo, né? A gente mesmo às vezes se pega olhando o celular e pensando, por que eu estou olhando isso? Né? O que isso vai agregar? Em nada, né? Então, assim, vocês veem que no passado a gente recebia 1 bilhão de e-mails, hoje a gente recebe 1 bilhão de mensagens de WhatsApp. A gente acaba tendo dificuldade até de ler as mensagens de WhatsApp que a gente recebe, né? Porque a escala está muito grande. Então, isso faz com que as pessoas elas se percam nesse mundo de informações, e se a pessoa ela não tiver foco, se ela não tiver na cabeça dela o que ela está procurando e ela filtrar e falar, não, isso não é o que eu estou procurando, eu só quero receber a informação que me é útil, ou seja, filtrar realmente o que entra, a pessoa ela se perde, ela vira um pouquinho de tudo, né? Mas não é nada, porque ela não teve uma continuidade em nenhum aprendizado que ela obteve. Aí você vai conversar com a pessoa, ela executar não sabe quase nada, mas ela sabe falar o que está acontecendo em Israel nesse momento, com a guerra, com isso, com aquilo. Que isso não adianta nada para ela, entendeu? Então, assim, eu tenho uma lição minha. Há 2, 3 anos atrás, eu entrei numa de ficar ouvindo e vendo jornal o tempo inteiro. Eu não faço mais. Né? E eu percebi que aquilo estava sendo extremamente prejudicial para mim, que aquilo me fazia mal, porque eu recebia muita notícia ruim o tempo todo. Eu parei de acreditar em que as coisas podem ser boas e que elas podem dar certo, né? E em algum momento, há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu falei, olha, cortei. Chega. Hoje eu vejo manchetes e leio, e aí eu optei pela leitura, o que eu acho interessante. E eu não vejo o resto. Então, eu não assisto televisão, zero televisão, né? Eventualmente alguma série. Internet, eu olho algumas coisas, mas eu não sou muito e eu gosto disso aqui, os podcasts, né? De ficar vendo coisas mais inteligentes, né? Coisas que vão agregar para mim. Então, eu gosto disso. Isso agrega né? muito, cara. Então, eu tenho uma rotina no meu dia a dia, como eu moro em Jundiaí, trabalho em Vargem Grande, eu tenho 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Esse tempo é o tempo que eu vou ouvir essas coisas. Então, eu vou selecionando materiais para mim ir ouvindo, ouço livros, né? Que é justamente, eu vou buscando o meu conhecimento, filtrado, o que eu quero. Né? Ah, mas você não sabe disso, não sabe daquilo. Se deixar aleatório. Aí você, entendeu? Entra um monte de coisa que não vai te agregar nada, Sim. né? Cara, fantástico o papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Obrigado aí pela oportunidade minha. minha. A paciência de estar aqui com a gente. Sabe, o desafio, né, que é trabalhar, você se desloca de Jundiaí,
O dia a dia é corrido, né? Um monte de pepino, né? A vida do logística. Obviamente, devido às proporções, o desafio é para todos nós. Para todos nós, exatamente. Pensa aí, a gente ficou aí quase um mês sem publicação, porque nós não estávamos conseguindo a agenda de gravação. Porque ele precisa estar aqui em São Paulo, eu preciso estar em São Paulo e o convidado tem que estar em São Paulo. Sim. Né? E tem muito convidado que a gente tem previsto para vir, mas que não é daqui, daí tem que ter a agenda desse cara para estar em São Paulo. Ainda não temos a verba para mandar buscar de jatinho. Vai chegar a hora, né? Mas é isso aí. Leandro, show de bola, cara. Obrigado. Prazer te conhecer a tua história. Bacana. Obrigado aí por poder ter contribuído. Acho que faz jus aí o cargo que tu ocupa, né? Obrigado. Então, espero que a gente se encontre aí. Para você que ficou aqui até agora, não sabe, aquele que abandonou, né? O que ficou aproveitou bem, aquele que abandonou não sabe o que perdeu. Exatamente. E até o próximo capítulo. Obrigado. Um abraço. Obrigado.